Feitiçaria na Bíblia. Desde os primórdios da civilização, a humanidade tem se sentido intrigada e, por vezes, seduzida pelas práticas do ocultismo, como a bruxaria e a feitiçaria. Estes temas, frequentemente explorados em histórias e lendas, permeiam nossa cultura e instigam a curiosidade de muitos. Mas você já se perguntou como a Bíblia, o livro sagrado de muitos cristãos ao redor do mundo, aborda essas questões? Será que a Bíblia trata sobre a bruxaria, sobre a feitiçaria? Acompanhe-nos nesta jornada de descoberta e reflexão sobre o que as Escrituras têm a dizer a respeito desses temas misteriosos. Seja muito bem-vindo ao canal do Pastor Cláudio Corgozinho. Lembre-se de deixar o like neste vídeo, se inscrever e ativar o sininho das notificações. Vou deixar na descrição o link para você conhecer a Bíblia apologética com apócrifos. Tenho certeza que você vai gostar. Obrigado por adquirir a sua Bíblia pelo link e ajudar na manutenção deste canal. A passagem que refletiremos hoje está localizada no primeiro livro de Samuel, capítulo 28. Essa passagem conta a dolorosa história do rei Saul que, desesperado e sentindo-se abandonado por Deus, procura uma médium para comunicar-se com o já falecido profeta Samuel. Esse episódio levanta muitas reflexões sobre os limites da magia, da adivinhação e de nossa conexão com os falecidos. No entanto, acima de tudo, ele destaca os perigos do orgulho e da desobediência. Pois, no centro da falha de Saul, está o orgulho. Vamos relembrar rapidamente o contexto. Saul foi consagrado como o primeiro rei de Israel, mas com o tempo, ele se distanciou dos ensinamentos de Deus. Em especial, ele não seguiu a ordem divina de eliminar completamente os amalequitas. Por essa falha, é rejeitado por Deus. Através de Samuel, Deus expressa que está retirando de Saul e de sua linhagem o seu apoio real, passando a favor para Davi. Tomado pelo rancor e pelo ciúme, Saul passa o resto de seu reinado perseguindo Davi na tentativa de manter sua posição como rei. É nesse cenário, vendo a ameaça do exército filisteu se aproximando, que Saul decide procurar uma médium em Endor. Irmãos e irmãs, reflitamos sobre o erro de Saul e suas consequências trágicas. Número 1. O orgulho de Saul. Saul foi escolhido por Deus, ungido como rei, e tinha muitos dons e habilidades. Porém, devagar, o orgulho e a desobediência corroeram seu coração. Ele não exterminou completamente os amalequitas como Deus lhe havia instruído, optando por ficar com os despojos e poupar o rei. 1 Samuel 15:9. Esta atitude desagradou profundamente a Deus. Quando Samuel comunica a Saul que o Senhor retirou seu favor dele devido à sua desobediência, Saul confessa seu erro, mas sua preocupação parece estar mais na imagem que projeta do que em um verdadeiro arrependimento. 1 Samuel 15, 24 a 25. Deus claramente sinaliza sua rejeição quando a capa de Samuel é rasgada, associando-a à capa real de Saul. 1 Samuel 15, 27 a 28. Ainda assim, Saul permanece como rei, vestindo-se como tal, como se nada tivesse ocorrido. Seu orgulho é evidente na sua recusa em aceitar a decisão divina e se submeter humildemente. Não é essa uma falha que todos nós, seres humanos, temos? Seguir obstinadamente nosso próprio caminho, em vez de reconhecer nossas falhas? Número 2. A desobediência de Saul. Além do orgulho, a falha de Saul está em sua desobediência. Deus deu a ele instruções claras sobre a eliminação dos amalequitas, inimigos de Israel. Mas Saul não obedeceu completamente. Ele poupou o rei Agag, apesar de Deus ter ordenado a destruição total. 1 Samuel 15:9. Ele também guardou o melhor dos despojos, como ovelhas e bois, e não quis destruir tudo como Deus havia mandado. 1 Samuel 15:9. Diante de Samuel, Saul tenta diminuir a gravidade de seu ato, dizendo que guardou apenas o melhor para oferecer em sacrifício a Deus. 1 Samuel 15:15. Esse é um grande desrespeito à autoridade divina. Saul preferiu seguir seu próprio instinto e desobedeceu completamente à ordem de Deus. Sua desobediência culmina em sua rejeição pelo Senhor. E a pergunta que fica é: será que nós obedecemos plenamente os ensinamentos do nosso Salvador? Ou, por vezes, tentamos contornar algumas instruções que não nos agradam, buscando justificativas e meios alternativos? Será que essa atitude vai nos prejudicar de alguma forma no futuro? Número 3. A revolta de Saul contra a autoridade divina. Após ser informado por Samuel sobre a rejeição de Deus,
Saul poderia ter aceitado essa decisão com humildade, se arrependido e buscado uma restauração em seu relacionamento com Deus. No entanto, seu orgulho e teimosia prevaleceram e ele começou uma série de ações que demonstravam sua crescente revolta contra a autoridade divina. Saul fez várias tentativas para reverter sua situação, desde oferecer sacrifícios inadequados a buscar conselhos de necromantes, sem obviamente procurar a orientação divina. Ele agiu com impaciência quando Samuel demorou a chegar antes da batalha contra os filisteus e tomou a decisão impulsiva de oferecer o sacrifício ele mesmo, algo que era estritamente reservado para os sacerdotes. Esta ação precipitada não apenas violou os rituais sagrados, mas também demonstrou claramente que Saul estava mais preocupado em manter sua posição e poder do que em obedecer a Deus. Além disso, a ordem divina era clara para Saul aniquilar completamente os amalequitas. Mas ele poupou o rei Agag e o melhor dos animais. Quando Samuel o confrontou, Saul tentou justificar suas ações afirmando que os animais seriam oferecidos como sacrifícios a Deus. Este foi um claro exemplo de como Saul estava tentando manipular a lei divina para se adequar às suas próprias necessidades e desejos. Outra prova evidente de sua rebelião contra Deus foi quando Saul consultou a bruxa de Endor. Quando ele buscou a orientação de uma fonte proibida, mostrou uma total falta de fé e confiança em Deus. Esta decisão desesperada de Saul foi uma última tentativa de buscar orientação quando ele se sentiu abandonado por Deus. Em meio a tudo isso, o que se torna dolorosamente evidente é a solidão de Saul. Ele começou seu reinado com promessa e esperança, mas sua incapacidade de se submeter verdadeiramente à vontade divina o levou a um caminho de isolamento, desespero e finalmente a sua trágica morte no Monte Gilboa. No entanto, a história de Saul serve como um lembrete solene para todos nós. É uma advertência contra o perigo de colocar nossos desejos e ambições acima da vontade de Deus. Quando deixamos que o orgulho e a teimosia guiem nossas decisões, nos afastamos do plano divino e nos colocamos em um caminho de destruição. Quando refletirmos sobre a trajetória de Saul, somos lembrados da importância da humildade, obediência e confiança inabalável em Deus, mesmo diante das adversidades e desafios da vida. Somente assim podemos esperar permanecer firmes e verdadeiros em nosso propósito divino e evitar os erros que levaram Saul à sua queda. Oremos por nossos líderes para que nunca se afastem da vontade divina, se envolvendo em práticas proibidas. Que tenhamos sabedoria para entender o que Deus espera de nós e obedecê-lo por amor. Vamos analisar a hipótese mais aceita no mundo cristão e a possibilidade exegética que se mostra mais plausível. De todas as interpretações sugeridas para compreender a consulta de Saul à médium de Endor em 1 Samuel 28, a hipótese de uma permissão divina para uma aparição ilusória é a que mais encontra eco entre os cristãos. Vamos entender os motivos dessa interpretação ser tão aceita e por que ela é vista como a possibilidade exegética mais coerente. A crença de que Samuel não foi de fato ressuscitado, mas que Deus permitiu temporariamente uma aparição ilusória, é compartilhada por muitos estudiosos e teólogos cristãos durante a história. Grandes nomes da Igreja, como João Crisóstomo e Jerônimo, já mencionavam essa visão. Para eles, o falecido Samuel não poderia realmente aparecer, mas Deus usou um artifício para passar sua mensagem. Na Idade Média, Tomás de Aquino defendeu esta visão. Essa aparição não foi provocada pela feiticeira, mas por uma ilusão demoníaca com a permissão de Deus. Na época moderna, o influente reformador Calvino também concordava com essa perspectiva. Ele falava de um espectro imaginário, uma ilusão diabólica autorizada por Deus. Atualmente, essa interpretação ainda é a dominante entre estudiosos, sejam eles católicos, reformados ou evangélicos. Há uma clara consistência na história da Igreja sobre essa interpretação da passagem. A principal justificativa é que ela resolve os desafios exegéticos do texto. A ideia de uma permissão especial divina para uma aparição ilusória concilia os elementos que sugerem uma aparição real de Samuel e os argumentos contrários a essa visão. Ela faz sentido quando consideramos as vezes que Samuel fala e age, sem supor uma real evocação que iria contra a lei.
Ela está em sintonia com a condenação bíblica da magia e necromancia, da mesma forma que considera a possibilidade de uma intervenção divina específica. A interpretação esclarece por que Deus não responde mais a Saul, mas ainda lhe envia uma mensagem por meio dessa aparição, e justifica a falta de repreensão pela necromancia nas palavras de Samuel. Dessa forma, essa visão consegue unir os vários pontos controversos do texto, enquanto outras interpretações não solucionam todas as inconsistências. A hipótese de uma permissão divina especial para uma aparição ilusória parece ser a leitura mais equilibrada e provável para esclarecer este evento complexo e suas diversas nuances. Ela harmoniza-se perfeitamente com a concepção bíblica das relações entre magia, ilusão e permissão divina. Às vezes, Deus utiliza a enganação humana para transmitir seus oráculos, como é dito em Miqueias 2, versículo 11. Se um homem se guiar pelo espírito da falsidade e mentir, dizendo: Eu profetizarei para você sobre vinho e bebida forte, ele será o profeta deste povo. Além dos aspectos mais conhecidos da história da consulta de Saul, a médium de Endor, em 1 Samuel 28, há nuances pouco discutidas que merecem nossa reflexão. Especificamente, essa passagem traz questionamentos fascinantes sobre a vida após a morte, o relacionamento com os mortos e o significado espiritual desse relato. Essa intrigante narrativa nos oferece algumas pistas sobre o que seria a morada dos mortos no Antigo Testamento. Primeiro, a menção a um lugar subterrâneo onde os falecidos estariam é evidenciada pela frase "faze-me subir", proferida por Samuel, 28, versículo 15. Os mortos parecem residir nas profundezas. Contudo, alguns estudiosos acreditam que essa expressão se refere mais a perturbar o descanso de Samuel do que a uma localização específica. De qualquer maneira, percebemos a ideia de um local destinado para os mortos, mas ainda essa morada é retratada como um lugar de silêncio e tristeza. Samuel questiona: "Por que me perturbaste fazendo-me subir?" 28, versículo 15. A morte é representada como um descanso que não deve ser interrompido. No entanto, vemos que Samuel ainda tem alguma consciência e habilidade de comunicação após sua morte, mesmo que isso seja resultado de uma intervenção divina específica. Dessa forma, essa história nos dá vislumbres sobre o além no contexto do Antigo Testamento. Ainda assim, muitos mistérios permanecem, que só serão plenamente revelados em Cristo. O relato também destaca a tentação recorrente de se comunicar com os espíritos dos falecidos em busca de orientação e consolo. A necromancia, muito provavelmente, era uma resposta à angústia de não poder mais se comunicar com aqueles que já partiram. Porém, é uma busca sem saída. Ela demonstra a inabilidade de aceitar a separação que a morte impõe e a falta de confiança em Deus. A história também ressalta o risco de tentar ressuscitar aqueles que se foram. O repouso dos mortos não deve ser interrompido. O processo de luto envolve aceitar a partida deles. Apenas Cristo, o vencedor da morte, nos possibilitará reencontrar nossos entes queridos na ressurreição, conforme os misteriosos desígnios do Criador. Mais do que a narrativa em si, essa história carrega uma poderosa mensagem espiritual. A queda de Saul ilustra o triste declínio daqueles que se distanciam de Deus. Abandonado pelo Senhor, afunda-se no ocultismo. Seu diálogo com Samuel simboliza a vã nostalgia pelo passado, quando Deus está fazendo novas todas as coisas. Saul se apega a vestígios de um reinado ido. Este episódio marca o fim de uma era, com a dolorosa mas necessária transição para o reinado de Davi, figura de Cristo. A verdadeira esperança não reside em apelar para os mortos, mas no advento do reino vindouro de Deus. Jesus nos convida a caminhar para a frente, não para trás. Nestes tempos incertos, voltemo-nos resolutamente para o futuro glorioso prometido pelo Senhor e para a vida eterna em Cristo. O Espírito nos exorta, esquecendo-nos das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de nós. Que meditemos esta história com sabedoria e dela tiremos frutos espirituais para a nossa caminhada hoje. Que advertências, então, o episódio da médium de Endor contém para o cristão de hoje? E que lições podemos extrair dele? A trágica história da consulta de Saul à médium contém poderosos avisos e ensinamentos para nós cristãos hoje. Meditar esta passagem à luz da palavra nos permitirá crescer em sabedoria e fidelidade a Deus. Primeiro,
Esta história seriamente nos adverte contra qualquer tentação de recorrer a práticas ocultas proibidas pela Escritura. Como Saul, podemos passar por fases de desespero onde, encurralados, contemplamos o pior. Saul tragicamente se vê só e isolado em sua desobediência. Ele rompeu seu relacionamento com Deus e com o profeta Samuel. Este isolamento o torna vulnerável à tentação do oculto. Lembremos da importância da comunhão cristã que nos mantém no caminho certo. É profundo desespero que leva Saul a consultar a médium quando se sente perdido e abandonado. Aprendamos a reconhecer os sinais de alerta do desespero em nós e nos outros, para reagir a tempo. Escuta e apoio cristão são fundamentais. Oremos para nunca ter a louca ideia de consultar médiuns, cartomantes e outros adivinhos. Paulo nos exorta: não participeis das obras infrutuosas das trevas. Efésios 5, versículo 11. Fujamos dessas práticas como da praga. Elas atraem poderes demoníacos e nos afastam de Deus. Às vezes, diante dos desafios presentes, idealizamos o passado, como Saul tinha saudades de Samuel. O diabo pode explorar esta nostalgia para nos impelir a contatar os mortos. Resistamos-lhe firmemente. O Senhor nos chama a esperar no futuro que Ele está preparando. Saul queria encontrar conforto com Samuel. Mas o verdadeiro consolo vem do Espírito Santo, não de espíritos enganosos. Segunda carta para os Coríntios 1, versículos 3 a 4. Mesmo na noite mais escura, apeguemo-nos firmes na oração e na palavra de vida. O Senhor não desamparará seu filho. Do ponto de vista espiritual, a história de Saul nos adverte contra qualquer devaneio longe dos caminhos do Senhor. Como Saul, passamos por crises de confiança onde somos tentados a desistir de tudo. Oremos para perseverar na fé, mesmo quando tudo parece perdido. O que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24, versículo 13. Saul recai em uma forma de idolatria quando resolve consultar a uma médium. Sejamos vigilantes. Um cristão ferido que se desvia de Deus pode cair nas armadilhas mortais do esoterismo, seitas ou paganismo renascente. Quando se recusou a destruir Amaleque, Saul já havia desobedecido a Deus e perdido seu favor. Apesar da gravidade do pecado de Saul, Deus ainda se digna dirigir-lhe uma palavra de advertência pela aparição de Samuel. Isto mostra que mesmo no desvio mais extremo, o Senhor nunca fecha totalmente a porta da misericórdia e do arrependimento. Sejamos vigilantes na obediência total à palavra para não abrir a porta à tentação. Concluindo, meditar neste episódio nos ensina várias lições essenciais. Este relato confirma a total desaprovação divina a qualquer comunicação com o mundo dos mortos. Oremos para que tais abominações desapareçam de nosso meio. Nem mesmo as artes ocultas obrigam Deus a falar ou agir. Sua vontade permanece soberana em tudo. Os mortos pertencem a outro mundo. Aceitemos esta dolorosa realidade, em vez de em vão tentar trazê-los de volta entre nós. Quanto mais Saul afunda na desobediência, mais afunda no ocultismo. A lição é clara: se abrirmos a porta do pecado, forças malignas acabarão entrando. A tentação da adivinhação reside no malsão desejo de conhecer o futuro, arrogando para si um poder que pertence unicamente a Deus. Aprendamos a confiantemente depender do Senhor para as coisas vindouras, sejam elas quais forem. Que estas reflexões nos ajudem a cada vez melhor sondar as Escrituras para extrair o mel da sabedoria divina. Que o Espírito Santo nos preserve de qualquer sedução tenebrosa e vivifique em nosso coração a esperança da ressurreição. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Tudo quanto fizerdes, seja feito com amor. Primeira carta para os Coríntios 16, versículos 13 a 14. Amém. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje e, se gostou, lembre-se de se inscrever e deixar o like. Continue comigo em mais uma ministração que vai edificar a sua fé. Basta clicar no vídeo que está aparecendo para você agora. Deus te abençoe em nome de Jesus e até lá!